O Vitória e o Ceará vão jogar as quartas de final da Copa do Nordeste. Eu trouxe uma prévia aqui para vocês, pensando taticamente como eu acho que as duas equipes vão chegar para esse confronto, além, claro, da participação de Juliana Lisboa e de Fernando Graziani, trazendo informações e as expectativas dos dois sobre a visão. Pensando a Ju trazendo as informações do Vitória e o Graziani trazendo as informações do Ceará. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Tô aqui embaixo para poder ficar mais fácil de você entender essa planilha, para a gente saber como as duas equipes chegaram neste momento da competição, né, nessas quartas de final. O Vitória chega como o primeiro lugar do grupo A e o Ceará chega como o segundo lugar do grupo C. Quando eu fui fazer a primeira análise, que pensando sobre os grupos, eu achei que o Ceará ia passar em primeiro lugar no grupo C. Vou deixar a análise aqui em cima, você pode conferir se você quiser em outro momento. Mas essa ideia me justificando, né, ali, né? O Ceará parecia vir com uma equipe um pouco mais estruturada, mesmo tendo caído da Série A para a Série B ano passado, mas parecia uma equipe mais estruturada que o Sport. E o Sport teve mudança de técnico, foi se reestruturando ali, um pouquinho antes do início da Copa do Nordeste, até essa última rodada, em que teve a sua única derrota, né, para o Fortaleza, grande rival da equipe do Ceará. Mas o Sport, ele consegue ter 4 vitórias ali, passou em primeiro lugar, 12 pontos, então o Ceará passa em segundo lugar. Teve uma, 2, 4 vitórias e apenas um empate, ficou com a pontuação abaixo do Sport, porque o Sport teve 4 vitórias e uma derrota, tá. E aí, um duelo muito importante que foi vencido pelo Ceará, terceira rodada, a rodada dos clássicos na Copa do Nordeste, Ceará venceu Fortaleza por 2-0. Já a equipe do Vitória passou em primeiro lugar no grupo A. Vitória que parecia ali que poderia tropeçar, já que perdeu para o Botafogo da Paraíba na primeira rodada, mas depois emplacou aí uma sequência de 3 vitórias e um empate. Nesse grupo A, que a gente teve o Asa passando, mas poderia ter sido o Souza ali passando. Foi um grupo A bem conturbado. Mas esse resumo da quinta rodada eu deixo aqui para vocês também, se vocês quiserem dar uma olhadinha e entender como é que essas equipes terminaram a primeira fase. Mas pensando no que virá a seguir, a gente vai entender taticamente como é que o Vitória vem jogando, como é que o Ceará vem jogando, e depois a Ju e o Graziano vão trazer as informações e a perspectiva dos dois. Opa, tô aqui em cima agora para poder a gente falar sobre o retrospecto. Esse vai ser o jogo de número 29 entre Vitória e Ceará. O último confronto, inclusive, foi em Salvador, como vai ser o jogo de amanhã. E são dentro do retrospecto, né? São 10 vitórias para o Ceará, 11 vitórias para o Vitória e 7 empates. Essas informações são do Transfer Market. A gente vê que é um duelo tão equilibrado que ele sempre é decidido com pouco saldo ali de gols, né? Então, aqui esses últimos, por exemplo, olha, 1-0 pro Vitória, 1-0 pro Ceará, 1-0 pro Vitória, 2-0 pro Vitória, 2-0 pro Vitória. Então a margem é sempre pequena, o único duelo que teve mais gols foi na eliminatória, jogo de volta da Copa do Brasil na temporada de 2020, 4-3 para a equipe do Ceará. E também, se a gente for pensar em Copa do Nordeste, vai ser o quinto duelo, né, no caso, entre os dois. Tivemos 4 duelos. Dentro da Copa do Nordeste, o retrospecto é favorável ao Ceará. Então, o Ceará vence nas quartas de final de 2020 por 1-0, jogando dentro de casa em Fortaleza. Depois, na segunda rodada da Copa do Nordeste, o Ceará vence de novo, da Copa do Nordeste de 21, o Ceará vence de novo. Nas semifinais, ou seja, mostra aí que as equipes já são tradicionais para se encontrar no mata-mata. Nas semifinais de 2021, as equipes se encontram na segunda rodada, e depois na fase final de 21, vitória do Ceará e o último confronto entre os dois na sétima rodada da Copa do Nordeste 2023, com vitória do Vitória dentro de casa por 2-0. Então, assim, de maneira geral, é um confronto equilibrado. Dentro do recorte da Copa do Nordeste, o Ceará tem
um retrospecto positivo, mas no momento, no que está sendo feito nesse momento, acredito eu que o Vitória consegue ter um pouco, tá ali, um pouquinho acima do Ceará. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre o campeão tático do Vitória em 3 jogos diferentes. O jogo contra o Confiança, o jogo contra o Piauí e depois o jogo contra o Curitiba. Foi o último jogo do Vitória. A Vitória venceu dentro de casa o Curitiba pela Série B. Mas pensando aqui, Jair Ventura, ele povoa muito o meio de campo, né? A equipe do Vitória sempre sai com a bola no pé, tentando trabalhar, tentando utilizar bastante, atrair bastante o adversário para utilizar com velocidade as costas da zaga. Bons jogos estão sendo feitos pelo Eric, por exemplo, um dos meus jogadores que eu consigo colocar como mais destaque dentro dessa equipe do Vitória, canhotinho caindo pelo lado direito, consegue ter um chute de média e longa distância, bate falta, um jogador bem polivalente, bem conhecido aqui no Nordeste também. Mas eu acho que o ponto mais interessante é como o Vitória consegue atacar bem, ataca por diferentes espaços, então a gente tá vendo aqui as zonas de ataque posicional, muitos ataques pelo meio, mas em alguns jogos, muitos ataques pelo lado do campo. Aqui, por exemplo, no jogo contra o Piauí, 16 construções pelo lado do campo. Não teve muita efetividade, mas 14 construções pelo meio, com muita efetividade. É uma tônica que esse Vitória tem, troca de passes rápidos nessa entrada do último terço, e principalmente quando consegue recuperar a bola, muita velocidade nos contra-ataques. Demonstrou isso durante toda a Copa do Nordeste e acho que vai ser o grande calo no sapato do Ceará. Quando o Ceará tiver com a bola, como é que vai fazer essa recomposição defensiva? Acho que é onde o Ceará vai se complicar um pouquinho dentro dessa partida. No jogo contra o Curitiba, a gente vê que essa maneira de povoar o meio de campo ainda segue, né? O Vitória joga num 4-2-3-1, que esse 4-2-3-1 ele pode se transformar num 4-4-2 defensivo, que é muito parecido com a maneira como a equipe jogou contra o Piauí. Então são variações de esquemas táticos que não mudam exatamente a estrutura, mas lembrando que muitas vezes uma equipe ela defende de um jeito, ataca de outro. Então isso aí faz parte. E principalmente se a gente for comparar com o Ceará. Se a gente for pensar no Ceará, o Ceará taticamente funciona de uma maneira muito parecida. O último jogo do Ceará contra o Maranhão, que a equipe venceu, também jogando num 4-2-3-1, contra o Jacuipense, jogando num 4-4-2, contra o Fortaleza, que seria aí o rival direto, que é um ponto interessante, né? O Ceará venceu o Fortaleza por 2-0 dentro da Copa do Nordeste, e a equipe começa jogando num 4-2-3-1, exatamente essa formação. Quando consegue construir o resultado, já se fecha, faz uma linha de 5 aqui e joga num 5-3-1. Ah, mas aqui também tá um jogador a menos, né? Fui até contar. Mas teve essa questão de um jogador a menos, mas depois, ó, já sai do 4-2-3-1 e já faz um 4-4-1 aqui, porque tava com um jogador a menos, mas mostra que quando precisa se defender, faz uma linha de 5 sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma cerimônia, descendo um dos volantes, ou fazendo trocas técnicas. Mas é uma demonstração de variação que essa equipe do Ceará pode abordar. Eu acho que o Ceará vai jogar muito mais parecido com a maneira como jogou contra o Sport, num 4-2-3-1. Se precisar se fechar, faz uma linha de 5 e tenta buscar os contra-ataques. O problema é que o Ceará tem uma defesa muito frágil, né? O Graziano vai falar isso já já, mas o Ceará tomou muitos gols nos últimos jogos e precisa, além de não tomar gols, conseguir fazer. E joga contra um ataque muito potente da equipe do Vitória. A Vitória fez gols em todas as partidas. Depois a gente volta lá para a tabela e a gente vê o recorte dentro da Copa do Nordeste. Mas o Vitória consegue se organizar muito bem. Então é ver como esse Ceará vai o quanto esse Ceará vai conseguir sofrer defensivamente para poder conseguir ser muito matador nos contra-ataques. Então eu acredito que existe um favoritismo do Vitória jogando dentro de casa pelo momento do Vitória. Como o Vitória está vindo também dentro da Copa do Nordeste, eu acredito que esse favoritismo aí cai para cima do Vitória. Mas só para trazer essa parte dos placares dentro da Copa do Nordeste, vou voltar lá para a planilha.
Só para a gente trazer aqui essa informação, em todos os jogos o Vitória conseguiu fazer gols. E se não me falha a memória, a equipe do Vitória conseguiu isso muito a partir do contra-ataque. Então a equipe domina as ações, consegue ter boa posse de bola, principalmente jogando dentro de casa, mas é muito matadora quando tem essa bola nos contra-ataques. E é um ponto em que o Ceará vai precisar estar muito atento. O Ceará que também fez gols em todas as partidas e só não tomou gol jogando contra o Fortaleza, que colocou ali do time mais dentro do seu time ideal, que eu acredito que vai ser uma mistura entre a equipe que jogou contra o Fortaleza, a equipe que jogou contra o Sport, para poder ter esse Ceará se mantendo bem dentro da Copa do Nordeste, se mantendo vivo dentro da Copa do Nordeste, já que tá mais ou menos ali se complicando dentro da Série B. Então não tá nos seus melhores momentos, dá tempo de recuperar, mas a Copa do Nordeste é mata-mata, jogo único contra o Vitória, que tá num momento fantástico. Vai ser jogaço. Mas vamos escutar agora os nossos especialistas. Primeiro a gente vai escutar o time da casa, né? A Ju Lisboa mandou um vídeo falando um pouquinho sobre como é que ela acha que vai ser essa partida a partir da visão do Vitória. Oi, Bá, um beijo pra você, um salve aí pra todo mundo que acompanha o canal. Falar um pouquinho sobre essas quartas de final, né? Vai ter um jogaço que é Vitória e Ceará, jogo único no Barradão. E olha, promete bastante, porque são duas equipes fortes, tradicionais, vencedoras da Copa do Nordeste e traz também aquela rivalidade também, né, de Bahia com o Ceará dos estados, falando assim, né? Mas falar um pouquinho sobre o Vitória do Jair Ventura. O que acontece? No último jogo válido da primeira fase da Copa do Nordeste, o Vitória acabou empatando com Confiança em 2-2, um jogo muito interessante, com um volume ofensivo legal, mas com falhas defensivas que já tinham acontecido em outros momentos e voltaram a acontecer também. O Vitória é uma equipe que consegue fazer gols nessa Copa do Nordeste, mas também é uma equipe que sofre bastante. Então, esse empate acabou não sendo ruim, porque classificou a equipe em primeiro do grupo, só que agora nas quartas de final vai pegar um Ceará que também está muito interessado em conquistar este título. O Vitória do Jair Ventura já falou mais de uma vez, né? Tanto o Fábio Mota, presidente do clube, Jair Ventura, outros jogadores também, o Oswaldo falou isso bastante, que tem como uma meta para 2026 conquistar essa Copa do Nordeste. Então, o Vitória vem bastante motivado. Na Série A, venceu o Curitiba por 4-1, então tá muito motivado para, no Barradão, fazer a diferença. Enquanto isso, a gente vê que o Ceará não está nessa fase tão boa, acabou perdendo na Série B para o Sport, então é aquele momento para, dentro da Copa do Nordeste também, dar essa virada de chave. Em relação à equipe, o Vitória tem muitos desfalques ainda, mas como eu falei antes, né, deve colocar o que tem de melhor para jogar, porque quer garantir, com certeza, chegar o mais longe possível e brigar pelo título dessa Copa do Nordeste, um título que o Vitória quer se equiparar com o rival Bahia, que hoje é o único com 5 títulos oficiais, né, reconhecidos pela CBF, e quer chegar também, igualar, ficar com 5 títulos reconhecidos também. E lembrando que a última vez que o Vitória conquistou uma Copa do Nordeste foi lá em 2010, então tem muito tempo mesmo, é uma meta para o Esporte Clube Vitória. Bom, e agora que a gente escutou a Ju Lisboa e toda a perspectiva dela em cima do Vitória, pensando pelo lado do Vitória, a gente vai escutar o Fernando Graziani e entender a perspectiva dele pensando do lado do Ceará. Oi, pessoal, tudo bem? O Ceará tem um grande desafio nesta quarta-feira em Salvador contra o Vitória, Copa do Nordeste, quartas de final. Historicamente, é um bom confronto para o Alvinegro. Eliminou 5 vezes o Vitória desde 2013 na Copa do Nordeste e ainda eliminou na Copa do Brasil em 2020. Mas a realidade hoje é um Vitória favorito, se não um grande favoritismo, aquela coisa absurda, mas um favoritismo evidente, até pelas condições financeiras, até pela construção de elenco. A gente está falando de um Vitória Série A, nono colocado da Série A, contra o Ceará, nono colocado da Série B. Ou seja, tem uma discrepância grande aí de orçamento, de qualidade de elenco, mas não é impossível o Ceará passar de jeito nenhum. O Moza vai provavelmente manter o mesmo esquema tático, o mesmo desenho, né? 4-3-3. Ele vai precisar ter um pouco mais de equilíbrio, porque não vai poder apenas se defender e tentar sair nos contra-ataques. Quando tiver a bola, usando, né, Melk, usando Luca, usando
Matheus Araújo, Fernandinho ou algum outro jogador surpresa que ele coloque, não esses 4 titulares do meio campo para frente que vem jogando, mas o grande desafio do Ceará vai ter que ser o equilíbrio. Agora, os últimos 4 jogos do Alvinegro tomou 8 gols. E o Moza está muito preocupado com isso, porque o Moza gosta de bons sistemas defensivos, né? Então, tomou 2 gols por jogo nas últimas 4 partidas. E o Jair Ventura está conseguindo fazer um Vitória equilibrado, né? O time dificilmente sai sem fazer pelo menos um gol nos seus jogos. O Jair Ventura que também gosta dessa parte defensiva. Vejo o Vitória favorito, mas não é impossível o Ceará se classificar, não. Mas o desafio do Moza é isso, fazer um time mais equilibrado, que fale menos defensivamente. Bom, meu povo, é isso. Se você não é uma pessoa inscrita neste canal, peço que, por favor, você se inscreva. Você pode se inscrever aqui, dar um like, mandar esse vídeo para outras pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo. Tem aqui, ó, a playlist inteira com todos os vídeos sobre a Copa do Nordeste aqui. A gente vai fazer também pós-jogos. Vou tentar fazer os 4 pós-jogos aqui para poder mostrar um pouquinho como é que foi a movimentação de cada uma das equipes. Fechado? Um cheiro e até o próximo vídeo.